Bom, vamos direto ao ponto. O capítulo 7 do livro de Êxodo não é apenas uma negociação política, tá? É o que a gente pode chamar de um verdadeiro confronto cósmico. De um lado a gente tem o faraó, a maior superpotência da época, super protegido por um panteão inteiro de deuses egípcios. E do outro, o Deus dos hebreus. O que vamos analisar aqui hoje não é uma disputa de territórios, mas uma batalha épica, um choque colossal de poderes para definir uma coisa muito simples, porém absoluta. Quem realmente tem a soberania sobre a criação? Certo, vamos mergulhar nisso porque essa declaração captura a essência de absolutamente toda a narrativa. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Pensem bem. O alvo principal de todos esses eventos extraordinários não é apenas a fuga física dos israelitas. É uma demonstração inegável de quem tem a autoridade suprema. O Império Egípcio, que se orgulhava demais de sua sabedoria, de sua magia e de seus incontáveis ídolos, depara-se de frente com uma guerra de revelação sobre quem de fato governa o universo. E a estratégia para esse confronto monumental estabelece uma hierarquia simplesmente fascinante. Olhem essa dinâmica. Moisés é constituído como Deus perante Faraó. E o irmão dele, Arão, atua como seu profeta, o porta-voz. O peso histórico e cultural disso é gigantesco. No Egito Antigo, o próprio faraó era reverenciado como uma divindade encarnada, a personificação do deus Horus na terra. Então, ao delegar essa autoridade esmagadora a Moisés, o texto mostra a elevação de um homem comum para desafiar diretamente a divindade autoproclamada do governante egípcio. Mas tem um detalhe nos registros que traz uma ironia dramática maravilhosa e muito intencional para essa história. As idades deles. Moisés com 80 anos e Arão com 83. A gente não está falando de jovens guerreiros no auge da força física marchando com espadas para invadir o palácio. Não mesmo. São dois senhores idosos, armados literalmente com um pedaço de madeira e uma mensagem. Eles caminham para enfrentar a corte mais poderosa do planeta, deixando muito claro que o poder ali não vem da capacidade humana de jeito nenhum, mas unicamente da fonte que os enviou. E aí chegamos ao primeiro embate oficial, que acontece ali mesmo, no tribunal de Faraó. Seguindo a instrução divina, Arão joga o seu cajado no chão para iniciar a exibição de sinais e maravilhas e o cajado vira uma serpente. Gente, esse detalhe é fundamental para entender o significado espiritual da soberania em jogo. A serpente, especificamente a Naja, era o símbolo máximo da realeza egípcia e da proteção divina do rei, enfeitando a própria coroa do faraó. Transformar um pedaço de pau no maior símbolo de poder do império é um desafio frontal e direto à autoridade do governante e dos deuses que supostamente o protegiam. Mas o faraó não recua. Ele chama os sábios e encantadores dele, e o clima na sala do trono atinge um nível de tensão altíssimo. Utilizando as suas ciências ocultas, a elite mágica do Egito faz o quê? Replica exatamente o mesmo fenômeno. Eles jogam os cajados, que também se tornam serpentes. Por um breve e terrível instante, parece haver um empate. O poder espiritual egípcio consegue bater de frente com o milagre apresentado por Moisés e Arão. É uma guerra de deuses se manifestando visualmente ali, no chão de mármore do Palácio Real. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o desfecho desse primeiro round, que é chocante. A serpente de Arão simplesmente devora as serpentes dos magos. E olha, no mundo antigo, engolir o símbolo de um adversário era a metáfora definitiva de vitória e de absorção do poder do inimigo. Não se trata apenas de um truquezinho superior, tá? É uma declaração visual de supremacia espiritual absoluta. A divindade dos hebreus não apenas derrota, mas ela consome a autoridade representativa da magia egípcia e das forças que eles achavam que os protegiam. E o desdobramento seguinte traz um ponto crucial da nossa análise. Mesmo vendo seu símbolo de poder ser literalmente engolido, o coração de Faraó se endurece. O registro faz questão de pontuar, como o Senhor tinha dito. Essa frase se repete o tempo todo, funcionando como um lembrete constante de quem está orquestrando a narrativa. A recusa teimosa do líder egípcio não é nenhuma surpresa. Ela já estava prevista, fazendo parte do propósito maior de demonstrar um domínio inquestionável sobre a teimosia humana e sobre os eventos históricos. Na manhã seguinte, a arena da batalha muda do palácio para as margens do rio. E o rio ali está longe de ser um mero cenário de fundo. O rio Nilo era a força vital do Egito, a base de toda a agricultura, da economia e da sociedade. Acima de tudo, o Nilo era reverenciado como uma entidade divina, associado a deuses como Hapi e Osíris. Portanto, ferir as águas do Nilo não representa apenas causar um desastre ecológico. Trata-se de um ataque espiritual direto e devastador ao maior patrimônio natural e ao próprio coração das crenças egípcias.
A força da declaração que vem a seguir é simplesmente notável. Nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. A conexão aqui é explícita e irrevogável. A transformação do rio Deus do Egito em sangue funciona como a prova definitiva de qual autoridade realmente detém o controle sobre a vida, os recursos e a natureza. É a desconstrução pública e absoluta das divindades que supostamente habitavam e protegiam o Grande Nilo. Com o acontecimento, as consequências são imediatas. A cena é descrita com um impacto sensorial pesadíssimo. Imaginem, o que era água fresca e cristalina torna-se sangue espesso. Os peixes, que eram a fonte crucial de alimento, morrem em massa, e um cheiro de podridão insuportável toma conta do ar. A água, que era a base da sobrevivência, fica completamente impossível de se beber. O ecossistema inteiro entra em colapso estrutural após um único comando, transformando a maior fonte de vida do Império em um espetáculo de devastação. E a magnitude do evento atinge níveis assustadores. Não ficou restrito apenas às margens do grande rio. A narrativa detalha que o sangue invadiu braços do rio, canais, lagoas e entrou nas casas. Contaminou até mesmo a água parada em vasilhas de madeira e de pedra. A força do fenômeno rompe todas as barreiras físicas imagináveis, passa pelos muros dos palácios e entra na intimidade da vida diária de cada cidadão egípcio. Simplesmente não tinha como se esconder dessa soberania que foi imposta sobre a terra. Diante do completo desmoronamento da segurança da água no país e da humilhação pública dos deuses dos rios, precisamos olhar para o posicionamento da corte imperial. A reação de Faraó e de seus magos no meio desse desastre ecológico e espiritual em escala nacional oferece um retrato profundo sobre a arrogância humana quando se depara com uma força totalmente irresistível. E isso ilustra brilhantemente o absurdo da situação. Os magos são chamados novamente e, usando artes ocultas, eles conseguem reproduzir o fenômeno, criando ainda mais sangue. É uma ironia que chega a ser cômica se não fosse tão trágica. Eles têm a capacidade de piorar o desastre, mas falham miseravelmente em purificar uma gota sequer de água ou reverter o dano. A magia local se mostra inútil. Como resultado, os cidadãos comuns do Egito são forçados a cavar buracos desesperadamente na lama ao redor do rio, na tentativa de encontrar um pouquinho de água limpa para não morrerem de sede. E ao observar a própria população escavando a terra por água e a sua magia apenas agravando a crise, a reação do líder se mostra desconcertante. Esse momento ilustra perfeitamente a anatomia da pura obstinação. Faraó simplesmente dá as costas, vira e vai para casa, não dando a menor atenção aos eventos. É a própria essência do coração endurecido. É estar cercado por evidências avassaladoras de uma força superior, testemunhar a completa impotência das próprias crenças e, de forma teimosa e deliberada, recusar-se a ceder. Este pesadelo de podridão e caos se arrastou por impressionantes 7 dias. E na literatura antiga, o número 7 frequentemente carrega o peso do simbolismo de algo completo. Foi um ciclo inteiro, perfeito, de julgamento ininterrupto. Por uma semana completa, o todo-poderoso Nilo, que era o orgulho e o sustento da nação, fluiu apenas como uma lembrança putrefata e visível de que os ídolos e deuses protetores do Egito haviam sido completamente silenciados pelo Deus dos Hebreus. Para encerrar nossa análise, o desfecho levanta uma grande e perturbadora reflexão. Com o Grande Nilo transformado em ruína, divindades expostas como ineficazes, a economia do império afetada e a elite mágica incapaz de ajudar, a recusa do faraó que simplesmente vira as costas e retorna ao conforto de sua casa é enigmática. Como o coração humano pode se blindar de tal maneira contra o óbvio? Fica o questionamento profundo sobre os limites do orgulho humano perante uma demonstração absolutamente irrefutável de soberania divina. É uma tragédia que nos deixa muito que pensar. Sabe aquele momento em que a ilusão de controle de um império inteiro simplesmente desmorona? É exatamente isso que a gente vai ver. Vamos acompanhar uma escalada impressionante, onde cada praga, cada detalhe é desenhado milimetricamente para esfregar uma coisa na cara do faraó, a absoluta soberania divina. Para começar, olha só essa frase. Isto é o dedo de Deus. O mais louco aqui é que isso não foi dito por um seguidor fiel de Moisés, não. Foram os próprios magos egípcios, os caras mais instruídos, a elite intelectual e mágica do faraó, admitindo a derrota total. A gente vai desvendar agora como essa narrativa encurrala esses caras e o próprio faraó, até não sobrar outra opção a não ser essa confissão absoluta. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto.
A gente vai passar pela praga das rãs, depois o dedo de Deus, a separação de Gósen, as tentativas desesperadas do faraó de negociar e, por fim, o padrão de soberania. Vamos direto ao primeiro ponto, a praga das rãs, e como isso mostra a soberania divina sobre o próprio tempo. Imagina a cena, gente. É visceral. É uma invasão absoluta. O rio Nilo simplesmente vomita rãs. E não é só na beira do rio, tá? Elas entram nas casas, sobem nas camas, entram nos quartos, literalmente dentro dos fornos e das amassadeiras de pão. Imagina você acordar e fazer o pão da manhã e dar de cara com um monte de anfíbios lá dentro. Nenhum status social te salvava disso, nem as paredes grossas do palácio do faraó. A soberania de Deus invadiu a intimidade deles de um jeito impossível de ignorar. E aí rola uma ironia absurda na história. O Senhor manda as rãs cobrirem a terra. Beleza. Aí os magos egípcios, para não ficarem por baixo, usam as ciências ocultas deles e trazem mais rãs. Percebe a loucura? Eles têm poder para piorar o caos, para jogar mais rã no colo do próprio povo, mas eles não têm a mínima autoridade para parar a praga. O poder humano aqui só consegue copiar a destruição, mas para consertar o estrago, zero. Eles são completamente impotentes perante a verdadeira soberania. É justamente por causa dessa impotência total que o todo-poderoso faraó tem que engolir o orgulho e pedir para Moisés orar. E aí vem a cartada de mestre. Moisés vira para o faraó e diz: você escolhe. Quando você quer que as rãs sumam? Faraó responde: amanhã. E no minuto exato do dia seguinte, Deus age. Isso é crucial, pessoal. Não foi um fenômeno natural que foi diminuindo aos poucos. Acabou na hora marcada. Isso esfregou na cara do faraó que o Senhor governa não só a natureza, mas o próprio tempo. Ninguém ali tinha esse tipo de controle. O que nos leva à nossa segunda parte, o dedo de Deus e o fracasso absoluto da magia humana. Aqui a dinâmica do jogo muda de forma drástica. Deus manda Arão bater no pó da terra e, bum, o pó vira piolhos ou pequenos mosquitos atacando pessoas e animais. E os magos? Eles tentam fazer o mesmo truque de sempre e falham miseravelmente. É aqui que o limite humano é traçado na areia. Toda aquela sabedoria milenar, todo o poder do Egito simplesmente bate num muro. Pela primeira vez eles não conseguem sequer imitar o sinal. A soberania divina engole a ilusão de poder deles. E aí, de mãos atadas, sem ter como dar uma desculpa natural para o fracasso, que os magos soltam aquela frase do começo. Isto é o dedo de Deus. Sabe, quando até os seus maiores especialistas dizem, chefe, perdemos, isso está num nível muito acima do nosso, o império treme. Essa praga provou para o faraó que ele não estava lidando com um truque de mágica, mas com o verdadeiro soberano ativamente no controle de tudo. Seguindo para a parte 3, vamos falar sobre a separação de Gósen. É aqui que a gente vê uma precisão cirúrgica e uma verdadeira soberania sobre a geografia. Prestem atenção a esse detalhe, porque ele é um divisor de águas. Quando vem a praga dos enxames de moscas, Deus faz algo novo. Ele puxa uma linha imaginária, mas intransponível. De um lado, a terra do Egito é literalmente arruinada, casas infestadas, o caos total. Do outro lado, na terra de Gósen, onde os israelitas moravam, nada, nenhuma mosca sequer. Tudo perfeitamente protegido. Por que isso importa? O próprio texto responde, para mostrar ao faraó que o Senhor governa no meio da terra. Ele não é um Deus distante que joga pragas do céu aleatoriamente. Ele tem controle geográfico metro a metro. A soberania divina tem um endereço preciso. E assim chegamos à parte 4. Faraó tenta negociar, ou como eu gosto de chamar, a rendição a conta-gotas. É fascinante ver o desespero batendo no faraó. Com as rãs, ele não abriu mão de nada, só pediu alívio para o dia seguinte. Mas agora, sufocado pelas moscas, a autoridade dele começa a desmoronar. Ele tenta manter a pose de chefe e diz, tá, ofereçam os sacrifícios de vocês, mas façam isso aqui dentro do Egito. Quando Moisés recusa, ele cede mais um pouquinho. Ok, podem ir para o deserto, mas não vão muito longe. Vocês percebem o que está acontecendo? É um monarca absoluto sendo forçado a negociar, tentando microgerenciar a situação para não perder a pose, enquanto recua centímetro por centímetro diante do poder imparável de Deus. Só que Moisés não arreda o pé. A recusa dele é muito prática e firme. Primeiro porque sacrificar os animais que eram sagrados para os egípcios ali no meio deles ia acabar em linchamento, a multidão ia apedrejar os israelitas na mesma hora. Mas principalmente porque a ordem de Deus era inegociável. Eles tinham que fazer uma jornada de 3 dias no deserto. Fim de papo. A grande lição para o faraó é que ninguém dita os termos e as condições para Deus. A soberania divina não se curva diante dos decretos de nenhum império humano.
O que nos leva ao nosso último ponto, a parte 5, o padrão de soberania e a triste previsibilidade do coração endurecido. O capítulo 8 expõe de forma brilhante um ciclo muito humano e teimoso. Funciona como um relógio. Passo 1. Faraó entra em pânico, chora por socorro e Deus concede o alívio total da praga. Passo 2. A poeira baixa, a pressão some e o que o faraó faz? O coração dele se endurece instantaneamente. E o passo 3 é a consequência direta. Ele quebra a própria promessa e se recusa a libertar o povo. Deus demonstra sua soberania não apenas mandando as pragas, mas expondo a natureza repetitiva e previsível da teimosia humana quando o castigo passa. E olha a precisão disso. Quando o faraó implora pelo fim das moscas, o Senhor cumpre sua parte de um jeito tão absoluto que o texto faz questão de dizer não ficou uma só mosca. O número é 0. O alívio foi 100%. Mas no exato momento em que a última mosca sumiu, Faraó endureceu o coração mais uma vez. O contraste é gritante, não é? De um lado, a palavra exata e a remoção absoluta operada pelo Senhor, do outro, a traição imediata e orgulhosa do faraó. Pra gente fechar nossa análise de hoje, eu queria deixar isso ecoando na cabeça de vocês. Essa dinâmica toda, esse braço de ferro entre a soberania divina e o ego do faraó, mostra que crises, muitas vezes, só forçam acordos temporários. É a hora do aperto. Mas é justamente quando o alívio chega, quando a pressão desaparece, que o verdadeiro caráter e as intenções escondidas do coração vêm à tona. Faraó é o exemplo clássico disso. E a pergunta que fica martelando é: quais são as verdadeiras intenções que a gente revela quando as moscas dos nossos problemas finalmente vão em... Vamos dar um zoom no capítulo 9 do livro de Êxodo. O nosso objetivo aqui não é só contar a história de novo, sabe? Mas sim esmiuçar o significado profundo de um detalhe muito específico: o tal do endurecimento do coração de Faraó. De um lado, a gente esbarra no peso colossal das nossas escolhas. Do outro, no controle absoluto do destino. E pensa numa ironia. Faraó, que era tratado literalmente como um deus vivo caminhando na terra, de repente se vê encurralado por uma divindade invisível. Como é que dois conceitos tão gigantescos, a responsabilidade humana e a soberania divina, conseguem dividir o mesmo espaço no texto sem quebrar a narrativa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para guiar nossa conversa, a gente dividiu a análise em 5 partes bem diretas: o contexto das pragas, a ação de Faraó, a soberania divina, o grande propósito e, para fechar, a tensão teológica. Então, vamos lá para o nosso ponto 1, o contexto das pragas, focando no capítulo 9. A história aqui já está pegando fogo e a tensão entre o libertador hebreu e o governante egípcio está no limite. O ritmo que o autor coloca no texto é simplesmente implacável. Ele descreve 3 desastres maciços, e a gente percebe como o relógio está correndo contra o faraó. Primeiro vem aquela peste terrível detonando os rebanhos. Quando? O texto faz questão de dizer, no dia seguinte. Depois pipocam úlceras nas pessoas e nos animais, logo na sequência. E para coroar, uma chuva de pedras e fogo com aviso assustador. Eis que amanhã, por este tempo. A narrativa usa esses prazos super curtos de propósito para mostrar que a pressão está aumentando de um jeito sufocante em cima do governante. Isso nos leva ao ponto 2, a ação de Faraó e a responsabilidade humana. No meio de toda essa crise absurda, o texto dá um foco gigantesco na agência humana, nas escolhas daquelas pessoas. O checkmate está lá no versículo 34. Quando a chuva de pedras finalmente dá uma trégua e os trovões param, o que o faraó faz? O texto é categórico. Ele relata uma ação superativa dizendo que ele tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Fica muito claro que Faraó e a turma dele não são marionetes. Eles olham para a calmaria que acabou de acontecer e decidem, por conta própria, bater o pé e continuar resistindo. É pura força de vontade humana entrando em cena. E para ninguém ter dúvida de que ele sabia muito bem o que estava fazendo, saca só essa confissão no versículo 27. Enquanto chovia pedra e destruição para tudo que é lado, acabando com as plantações, Faraó manda chamar Moisés e solta essa frase que é de cair o queixo. Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Uau! Ele não só age, ele tem total consciência da moralidade do que está fazendo. Ele assume a bronca, reconhece que a divindade oposta está certa e coloca a si mesmo e ao seu povo como os grandes vilões da história. Em termos de responsabilidade humana, o texto não deixa margem para dúvidas. Mas aí, se o rei escolhe endurecer a própria postura e ainda confessa a culpa, a gente esbarra na pergunta de $1 milhão, o grande enigma dessa história.
Afinal, quem realmente endureceu o coração de Faraó? A gente precisa fazer essa pergunta porque no mesmíssimo capítulo, o autor solta umas pistas que parecem jogar toda essa ideia de livre escolha pela janela. E é aqui que entramos na terceira parte, a soberania divina e o controle do Senhor. Presta muita atenção nesse choque de realidades. É justamente isso que faz a galera debater esse texto há milênios. De um lado, a gente acabou de ler no versículo 34, Faraó endureceu o coração. Mas, se a gente der uns passos para trás, na praga das úlceras, lá no versículo 12, a leitura é chocante. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Olha isso. O autor não ficou confuso e esqueceu o que escreveu. Ele colocou a ação humana e a ação divina lado a lado de forma totalmente proposital. O texto bate no peito para dizer que o homem é responsável sim, mas que a divindade também está lá, agindo nos bastidores e orquestrando essa teimosia toda. Para entender como essa engrenagem funciona, a gente tem que reparar num truque literário genial. Tanto no versículo 12 quanto no 35, que fecha o capítulo, tem uma frase carimbada, como o Senhor tinha dito. Essa repetição funciona como uma moldura para a história inteira. Ela está ali para avisar a gente que a rebeldia do faraó não pegou ninguém de surpresa. Não é um acidente de percurso e muito menos uma perda de controle. Pelo contrário, a teimosia dele se encaixa como uma luva num plano soberano que já tinha sido avisado lá atrás. O que nos traz ao ponto 4, o grande propósito, a síntese do texto. Com essas duas vontades disputando espaço no texto, como é que a gente resolve o impasse? A resposta está na lógica do versículo 15. A narrativa deixa claríssimo que a divindade tinha poder de sobra para acabar com essa briga num estalar de dedos. O texto diz com todas as letras que Deus poderia ter estendido a mão e varrido o faraó e o Egito do mapa com uma peste, cortando todo mundo da face da terra na mesma hora. O poder bruto para aniquilar tudo estava ali. Então, se essa opção de destruição imediata não foi usada, essas pragas se arrastando e esse coração duro tem que ter um propósito muito, mas muito específico. E que propósito seria esse? O versículo 16 é literalmente a chave mestra desse capítulo e quem sabe de todo o livro de Êxodo. O texto traz essa declaração gigante. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É uma verdadeira pancada. Uma declaração de intenções que finalmente resolve o mistério dessa dupla narrativa que a gente estava acompanhando. A gente pode dividir essa jogada de mestre em 3 passos super lógicos. Passo 1. Faraó é mantido vivo de propósito, em vez de ser aniquilado no primeiro round. E é muito irônico ver o homem mais poderoso da Terra virando sem nem perceber um instrumento na narrativa. Passo 2. Esse conflito demorado cria o palco perfeito para uma exibição absurda de poder sobre os elementos da natureza, do clima às doenças. E o passo 3, que é o grande gol da partida. Essa demonstração de poder não é só para o pessoal local ver. A ideia é fazer a fama dessa divindade ecoar pelo planeta inteiro. O endurecimento do coração, seja o faraó batendo o pé ou Deus orquestrando as coisas, funciona como uma alavanca para ensinar uma lição global que ficaria para a história. E chegamos na nossa quinta e última parte, a tensão teológica e a conclusão. Para amarrar tudo isso de vez, basta a gente mapear de onde vem a teimosia em cada uma dessas 3 pragas do capítulo 9. Na peste dos rebanhos, a culpa cai no colo do próprio faraó. Na praga seguinte, as úlceras, o texto vira a chave e diz com todas as letras que o Senhor endureceu o coração dele. E logo depois, na chuva de pedras, o pêndulo volta e vemos Faraó ativamente pecando e fechando a cara outra vez. O autor bíblico brinca com isso, alternando quem está no controle. Fica muito nítido que, para o autor, a responsabilidade das nossas ações e a soberania divina não são inimigas. Elas são tipo os 2 trilhos de uma mesma ferrovia, correndo juntos para chegar num destino impressionante. Essa engenharia literária que a gente acabou de ver é de uma complexidade absurda. É uma teologia que não tem medo do paradoxo, que abraça o mistério de frente. Esse texto prova que dá, sim, para responsabilizar as pessoas pelas escolhas ruins que elas fazem, sem precisar abrir mão da ideia de que existe um plano universal gigantesco acontecendo nos bastidores. E a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é essa: como é que documentos tão antigos conseguem equilibrar ideias tão complexas de um jeito tão magistral? Fica aí o convite para a gente continuar cavando e refletindo sobre as camadas sensacionais que esses textos escondem. Um abraço e até a nossa próxima análise.